Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e hoje vamos resolver algumas questões do Enem, questões específicas de movimento retilíneo, tanto retilíneo uniformemente variado como retilíneo uniforme. Então, sem demorar muito, vamos começar. Eu ainda estou testando aqui a quantidade de questões que fica boa para um vídeo, então talvez ele fique longo ou na verdade eu acho que ele vai ficar mais curto que o normal, então não se preocupe, isso daqui vai se aprimorando com o tempo. A primeira questão é do Enem 2017, é uma questão de movimento retilíneo, sem aceleração, e ela fala o seguinte: no Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram por meio de fotografias os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de dois sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passa sobre uma marca no solo. Após o segundo sensor, considere que o dispositivo apresentado na figura seja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Aí vai ter aqui uma situação que você tem uma distância aqui de 0,50 metros, está bem pequenininho, mas aqui tem 0,50 metros. Aqui tem 0,75 metros. Aqui eu tenho uma câmera e aqui tem um sentido de movimento, ou seja, o carro vem de lado de trás para aqui para frente. O pneu vai passar pelo sensor 1 e depois pelo sensor 2 e de acordo com o tempo que ele demora passando do sensor 1 pelo sensor 2, a máquina vai calcular a sua velocidade e se ultrapassar do limite, se tira uma foto da placa do carro. Aqui, ó. No caso de um automóvel que trafega em velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundos medido pelo dispositivo ou seja, ele quer uma situação que o veículo está a 60 km por hora. E ele quer saber o tempo em milissegundos. A gente já tem um problema aí que a gente está em quilômetros por hora, ele vai querer o tempo em... Vou primeiro transformar o tempo em segundos, depois eu boto em milissegundos para ficar tranquilo. Mas como é uma prova de velocidade, óbvio que você vai pegar isso daqui e fazer da maneira mais rápida possível. Isso daqui eu estou dando a maior explicação para você entender qual a lógica do que eu estou fazendo. Vamos lá. Eu tenho que a velocidade ela tem que ser 60 km por hora. Ou seja, se eu for transformar em metros por segundo, isso daqui vai ser 60 dividido por 3,6 metros por segundo. Só que essa divisão aqui é um pouco mais complexa, então não vou fazer, vou deixar em fração, que vai ficar até melhor para fazer o cálculo final. Por quê? A gente tem uma equação muito básica, que é a equação da velocidade média ou da velocidade normal em movimento retilíneo, que é a velocidade vai ser a variação do espaço pela variação do tempo. A variação do espaço é exatamente esse 0,50 metros, porque a posição inicial vai ser quando ele passa primeiro o pneu e a posição final vai ser quando ele passa o pneu de novo, que ele vai calcular a velocidade com isso. Então aqui eu tenho 0,50. O tempo que ele vai demorar passando é o que a gente vai descobrir, é o que eu não tenho. Isso daqui vai ser igual a exatamente essa velocidade, que é 60 sobre 3,6. Então daqui eu vou passar o ΔT para cima e vou fazer esse 60 para baixo e esse 3,6 para cima. O que eu tenho? 0,5 multiplicado por 3,6 dividido por 60 vai ser igual a ΔT. O 0,5 ele vai ser basicamente 0,5 vezes qualquer número é a mesma coisa que você dividir o número por 2. Então 0,5 vezes 3,6 vai ser igual a 1,2. O nosso ΔT vai ser igual a 1,2 dividido por 60. 60 dividido por 1,2, eu faço aqui 6 dividido por 1,2 vai ser 0,2. Porque se você multiplica 0,2 vezes 6, você tem 1,2, que é a mesma coisa de você fazer 2 vezes 6, você tem 12. Só que como você tem uma vírgula ali, você passou. Mas aqui eu tenho um zero, que seria a mesma coisa que dividir por 10. Então aqui eu vou fazer um 10 a menos 1. No caso eu vou passar uma vírgula a mais. Então fica 0,02 segundos. Esse é meu tempo, só que ele pede o tempo em milissegundos. Se eu quero o tempo em milissegundos, então eu faço daqui o que? Eu multiplico por 10 a 3, ou seja, eu multiplico
por 1000, porque esse mili quer dizer 10 a menos 3. Então vai passar 1, 2, 3, eu fico com 20 milissegundo. Tá. Aí você pensa, tá, por que eu multipliquei por 1000? Porque pensa, esse mili aqui, ele na verdade, não é esse 1000. Esse mili, ele quer dizer 10 elevado a menos 3. Então, se eu substituo mili por 10 elevado a menos 3 e multiplico, eu volto para esse daqui. Eu tiro um mili e boto 10 a menos 3, eu volto para segundos. Eu multiplico por 10 a 3 e coloco mili, é como se eu não tivesse de maneira alguma mudado o resultado. Eu só mudei a forma como eu o descrevo. É aquele negócio. 1 vai ser a mesma coisa que 10 dividido por 10. São a mesma coisa. A única diferença é que eu mudei a forma que eu escrevi, mas continua sendo a mesma coisa. Vamos lá. Próxima questão também é do Enem de 2017 e ela fala o seguinte: o motorista que atende uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrem em razão. Essa frase aqui também é estranha. Aumentando a possibilidade de acidentes ocorrem em razão do aumento de seu tempo de reação. Em resumo, você atender o celular enquanto você está dirigindo, sua reação vai ficar tudo errada e você vai demorar para prestar atenção no que está acontecendo. Considere desses motoristas o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo quadrado. Então, a aceleração inicial vai ser igual a 1 metro por segundo quadrado. Em resposta à emergência, freiam com a desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração final aqui vai ser igual a 5 metros por segundo quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo. Então, aqui, a velocidade do atento vai ser igual a 14 metros por segundo. Enquanto desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a freagem. Então, não sei a velocidade do desatento, eu vou ter que descobrir ela para descobrir o que ele vai me pedir aqui, que é que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros. Então, vamos fazer o seguinte. A gente sabe aqui nesse ponto aqui, vou botar aqui um ponto inicial, aqui eu vou ter o carro desatento, vou botar um dedo desatento, e aqui eu vou ter o carro atento. O que vai acontecer? Esse carro atento ele está a 14 metros por segundo. A mesma coisa que o carro desatento, porque é uma situação análoga, eles meio que saíram do mesmo lugar, aceleraram com a mesma aceleração e vão começar a frear no mesmo ponto. Começar a frear no mesmo ponto não, mas a situação começa em um mesmo ponto. O primeiro que está atento, ele tem uma desaceleração de 5 metros por segundo quadrado. Só que esse desatento ele vai continuar com a aceleração de 1 metro por segundo quadrado por mais 1 segundo. E depois, deixa eu botar aqui. E depois desse 1 segundo passado, aí sim ele começa a frear a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, tendo isso acontecido, ele quer que eu diga qual é a diferença de distância que os dois vão estar quando os dois pararem, na situação em que, obviamente, uma conscientização para você não usar o celular quando você dirige, porque isso aqui é só uma diferença de 1 segundo, e por cálculos vai se mostrar a diferença de distância que os carros acabam parando. Então vamos lá, vou fazer do primeiro, que não tem tanta complicação. Ele está, a desaceleração dele vai ser de 5 metros por segundo, ou seja, é um número negativo porque está apontando para trás, enquanto a velocidade é para frente. E a distância dela eu vou utilizar a equação de Torricelli, que é aquela equação que é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 ΔSA. Ou seja, aqui tem tudo que eu quero. A velocidade final vai ser igual a zero. Velocidade inicial vai ser 14 ao quadrado. 2 vezes o ΔS é o que eu quero descobrir. E a aceleração aqui vai ser menos 5. Então, eu vou passar, vai ficar 0 igual a 14 ao quadrado, vamos fazer as contas, 14 ao quadrado, tem que saber fazer aqui rápido. 14 vezes 14, 4, 4, 16, 4, 5, aqui 1, vai ficar 4, 1, 6, 9, 1, 196. Então aqui eu tenho 196, menos, porque tem uma multiplicação mais por menos aqui dá menos, 2
vezes 5 vezes o ΔS, que isso aqui vai acabar sendo 10. Só que eu vou passar isso aqui para o outro lado, vai ficar 10 ΔS, vai ser igual a 196. A distância dele vai ser igual a 19,6 metros, porque eu acabei passando a vírgula para cá, por conta que eu dividi por 10. Então aqui eu já tenho a distância do cara que estava atento. Para o cara que estava desatento, primeiro eu tenho que descobrir qual a distância que ele percorreu enquanto ele não freava. Então para isso a gente utiliza a equação horária do espaço, que é conhecida também como sorvetão, que é aquela que diz que S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Você pode achar, nossa, essa é uma questão muito grande para uma prova muito pequena. Mas aqui você faz rápido, até porque, se liga, ele vai, normalmente essas questões assim, ela vai ter números que são de fácil manipulação. Então, se você tiver a malícia, você consegue pegar rápido. Porque, se liga, a posição final é o que eu quero. A posição inicial é 0, porque eu começo aqui do ponto inicial dos dois. A velocidade inicial ele já deu 14. O tempo é só 1 segundo, multiplicação por 1 não é difícil. A aceleração é 1, o tempo é 1 segundo quadrado dá 1, dividido por 2. Tá, isso daqui vai ser igual a 14, mais 1 dividido por 2, 0,5. Aqui dá 14,5. E eu tenho que saber também, agora eu vou fazer de novo o Torricelli, para descobrir qual vai ser a posição dele, só que com a situação. Como ele passou 1 segundo com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, a velocidade final dele vai ser exatamente 14, aqui a equação horária da velocidade. Velocidade vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração, que é 1, vezes o tempo, que é 1. Isso daqui dá 15 metros por segundo. Então, disso daqui eu pego velocidade final vai ser 0. Aqui o Torricelli, vovô traçou vovó mais 2 amigas suas. Velocidade inicial é 15, só que aqui é o quadrado. Aqui eu vou botar menos já naquela situação, que é a mesma desaceleração. Então aqui vai ser menos 10 ΔS. Então daqui eu pego o 10 ΔS, vai ser igual a 15 ao quadrado dá 225. 225 ΔS vai ser igual a 225 dividido por 10, que é igual a 22,5. Porém, isso daqui é a variação do espaço quando ele começa a frear. E eu tive essa variação do espaço quando ele continua andando. Eu vou ter que somar os dois. Então, bota isso daqui mais 22,5. Isso daqui vai acabar dando, aqui dá 0, dá 5, 5 dá 0, sobe 1. Vamos lá, 3 mais 4 dá 7. E aqui 1 mais 2 dá 3, dá 37. Então, se eu pego, esse daqui é a distância que o carro, do cara que freia com desatenção percorre, e isso daqui é a distância que o carro atento percorre. Ele quer a diferença da distância. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento. Então, eu vou pegar esses 37 e vou subtrair. Deixa eu botar aqui no lugar mais limpo. 37 e vou subtrair por 19,6. Aqui eu boto um 10, aqui eu desço 6. 10 tiro 6 fica 4. 6 tiro 9 não dá. 16 aqui fica 2. 16 tiro 9 fica 7. 2 tiro 1 fica 1. Então a resposta acaba sendo 17,4 metros. 17,4 metros a mais que o cara, a distância que o cara que está no celular percorre se ele fica desatento por 1 segundo. É algo bem absurdo. Pronto, agora a gente vai para essa questão do Enem 2010, que é uma questão bem tranquila, inclusive, tem gráfico aqui, já dá para mostrar como manipular gráfico. E ela fala o seguinte, ó, você tem uma letra aqui, Rua da Passagem. Os automóveis atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, menos peso do pé no pedal. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes, de 1999, ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere 2 automóveis A e B, respectivamente, conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante t igual a 0 segundos quando avistam um semáforo amarelo.
que indica atenção, parada obrigatória se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. Então a gente tem aqui a velocidade dele no eixo Y, no vertical, e aqui a gente tem o tempo no eixo horizontal. Vamos lá. As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos. Um entre os instantes 10 e 20 segundos e dois entre os instantes 30 e 40 segundos. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo ao quadrado nos intervalos 1 e 2, respectivamente? Essa questão aqui ela vem muito como uma pegadinha, porque ela pergunta a variação da velocidade, só que ela não é simplesmente a variação da velocidade, não é você pegar a velocidade final menos a inicial. Ela pede metros por segundo ao quadrado, que é uma unidade de aceleração. Aceleração, variação do espaço pela variação do tempo. Então isso daqui pode fazer a pessoa escorregar por ela não perceber isso. Mas percebendo que em metros por segundo ao quadrado, unidade de medida de aceleração, você utiliza isso para fazer o ΔV sobre ΔT. Ou seja, a aceleração vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo. Ele pede do motorista imprudente. Como é que a gente descobre qual é o motorista imprudente? É claro, aquele que no momento em que viu o sinal amarelo, ao invés de diminuir sua velocidade, que foi o que o B fez, aumentou a sua velocidade. É como se ele visse no amarelo, acelera muito, porque ele quer passar, e inclusive aqui se percebe que ficou vermelho, ele desacelera muito bruscamente, de maneira que poderia ter causado um acidente. Só que então a gente já identificou que o A é o nosso motorista imprudente e a gente vai ter que ver quais são as variações de velocidade dele, ou seja, as acelerações dele nos intervalos 1 e 2. Intervalo 1 aqui entre 10 a 20 segundos, intervalo 2 entre 30 a 40 segundos. Ambos variações de tempo que são 10 segundos, de 10 a 20 e de 30 a 40. Então aqui, no primeiro, a aceleração 1 vai ser igual a variação da velocidade. Vai ser, a velocidade inicial é 10 e a velocidade final é 30. Então eu pego 30 menos 10 dividido por 10. 30 menos 10 dá 20, dividido por 10, aqui dá 2. 2 metros por segundo quadrado. A aceleração de 2, ela vai ser aqui, ó. Ele pede o módulo, então a gente não vai precisar fazer positivo e negativo. Só vai pegar o módulo mesmo. Então aqui, a velocidade inicial seria 30 e a velocidade final seria 0. Não, a velocidade final é 0 menos 30, que é a velocidade inicial, dividido pelos 10. Então aqui tem um menos 30 sobre 10, aqui seria menos 3. Como ele quer só o módulo, é a mesma coisa a gente botar aqui 3 metros por segundo quadrado. Inclusive na resposta não vai ter um valor negativo. Então a nossa resposta seria, para o momento 1, ele teria uma variação da velocidade em metros por segundo ao quadrado de 2 metros por segundo quadrado. E no momento 2, ele teria uma variação de 3 metros por segundo ao quadrado, sem muito problema, sem muita situação ruim. Só saber analisar o gráfico, saber qual foi o imprudente e prestar atenção nessa pegadinha que está em metros por segundo ao quadrado e não simplesmente metros por segundo, que é a unidade de velocidade. Vamos lá. Vamos agora passar para as últimas questões. Essa questão aqui é do Enem de 2012. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som se propaga no ar velocidade do ar vai ser igual a 3,4 vezes 10 a 2 metros por segundo. Lembrando, é sempre bom saber essa multiplicação por 10 elevado a um fator. É só a quantidade de zeros que tem ou à direita quando aqui é positivo ou à esquerda quando aqui é negativo. No caso, isso aqui seria a mesma coisa que 340 metros por segundo. Vamos lá, a velocidade do ar vai ser isso daqui. É muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos. Então, a velocidade do sinal vai ser igual a 2,6 vezes 10 a 8 metros por segundo. Quase a velocidade da luz. Isso daqui. Então, aqui temos, a gente passaria a vírgula 8 vezes para a direita.
quase a velocidade da luz no vácuo, no caso. É necessário atrasar o sinal elétrico de modo que esse chegue ao cabo pelo alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar, para tentar contornar esse problema. Um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois seria necessário o cabo elétrico de comprimento mais próximo de... Então a gente tem uma situação aqui, ó. Vou botar aqui a distância do... é o microfone. Cadê? Comprimento, um alto-falante que está a distância. Vamos lá, um alto-falante aqui. Não sei fazer um alto-falante. Ele vai estar a uma distância de 680 metros do palco. Aqui tem o microfone. Aí eu teria que colocar a uma distância maior. Isso era para ser uma linha reta. Uma distância maior que eu não sei qual é. Vou botar só um D, não precisa ser delta S. Vou botar só uma distância maior. Para que esse sinal ele saia daqui e vá até o meu alto-falante no mesmo instante. No mesmo instante em que a pessoa que está aqui cantando fale. Mas aqui é uma pessoa. Pessoa um pouco feia, mas é uma pessoa. Com a velocidade do sinal. Vou botar aqui a velocidade do sinal porque já está aqui do lado. Enquanto aqui eu tenho a velocidade do som. Velocidade. Com a velocidade do som. Então, a partir disso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber qual o tamanho desse cabo para que a gente fale, é inviável porque esse cabo é deste tamanho. Então, o que a gente faria nesse caso? Tem uma equação muito... Aqui a velocidade é constante e na velocidade média a gente também tem um modo de calcular a velocidade constante, que seria basicamente uma distância por uma variação de tempo. Ponto. Um ΔS sobre ΔT, distância sobre a variação de tempo. A lógica física é a mesma. Então daqui, o que eu poderia fazer? Qual a situação que nos dá um complemento para resolver essa questão? É que o tempo de ambos, o tempo do sinal chegar e o tempo do som tem que ser igual. Então se eu tenho que a velocidade do som aqui, a velocidade do som vai ser igual a distância do cabo do som, que seria 680 metros, sobre a variação de tempo. E a velocidade, deixa eu botar aqui do som, assim, ó. A velocidade do sinal vai ser a distância que eu não tenho sobre a mesma variação de tempo. Eu posso passar essa variação de tempo para cá, essa daqui para cá, e igualar as duas equações. Aqui, ó. Eu tenho que ΔT seria igual a 680 dividido pela velocidade do som. Cadê? A velocidade do som, que é 3,4 vezes 10 a 2. Enquanto aqui eu teria que a variação de tempo seria a mesma coisa que a distância do cabo, o tamanho do cabo, dividido pela velocidade de 2,6 vezes 10 a 8. Por que eu não faço essa divisão, multiplicação agora? Porque eu tento deixar até o máximo do final as operações matemáticas, porque vai que numa situação dessa tem uma multiplicação e divisão que ela é bem mais simples de fazer do que eu simplesmente tentar dividir 680 por 3,4 e depois fazer alguma coisa com esse valor aqui. Às vezes eu posso encontrar um meio de fazer esse cálculo bem mais tranquilo. Então se liga, eu vou igualar os dois, fica 680 sobre 3,4 vezes 10 a 2, que vai ser igual à distância do cabo dividido por 2,6 vezes 10 a 8. Então daqui eu boto que a distância vai ser igual a 680, ou posso pegar esse 10 a 2, eu passo duas vírgulas, então fica 6,8, fica melhor assim trabalhar. 6,8 vezes 2,6 vezes 10 a 8 dividido por 3,4. Aqui a gente tem um número interessante, porque se você tiver a malícia, você vê que 4 vezes 2 é 8, 3 vezes 2 é 6. Então 3,4 vezes 2 é 6,8. Então posso dividir esses dois e vou acabar tendo um 2 aqui em cima. Ok, tranquilo. Dava para ver aqui direto, mas como eu disse, eu sempre deixo até o máximo para ver qual a melhor manipulação que eu consigo fazer para resolver a questão da melhor maneira possível. Então aqui simplesmente vai ser 2 multiplicado por 2,6 vezes 10 a 8, que seria 2, aqui 2 vezes 6 dá 12,
Então ficaria 5,2 vezes 10 a 8 metros, que seria a mesma coisa se eu fosse colocar em quilômetros, seria 5,2 vezes 10 a 5 quilômetros, muitos quilômetros, é mais de 1.000 quilômetros, é tipo bem distante. Então a gente sabe que também não é muito viável fazer um cabo desse tamanho para que você faça um esquema, mesmo que você enrolasse, é muito cabo, é uma situação, ficaria muito caro e não, sei lá, não valeria muito a pena. Eu acho que não ia cobrir o valor de um cabo desse tamanho. Mas esse seria o tamanho do cabo para que essa situação fosse viável. Então vamos para essa próxima questão, que ela fala o seguinte, deixa eu inclusive apagar aqui porque eu acabei roubando o espaço da outra questão, que eu botei bem apertadinho. Mas vamos lá, vamos para essa de 2012 também. Meu Deus, vou apagar aqui, eu acabei descendo. Tá, não sei como é que sobe mais, vou subir pelo mouse. Tá, vamos lá, essa aqui já fala o seguinte. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Então, vou fazer aqui um trecho. Isso aqui é um trecho com a velocidade máxima de 80 km por hora. Perfeito. E a distância aqui é 80 km. Meu Deus, números bem parecidos. No segundo trecho, cujo comprimento é de 60 km, você tem a velocidade máxima de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente, ou seja, velocidade constante, na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Ou seja, quanto tempo ele demora fazendo esse trajeto? Mais fácil que isso, impossível. Por que eu falo que é tão fácil assim? Porque o primeiro trajeto tem 80 km e ele vai a 80 km por hora. Se você falar 80 km por hora, você sabe que a cada hora ele percorre 80 km. Primeiro trajeto, a gente já tem 1 hora. Você pode fazer o cálculo tranquilamente, que a velocidade vai ser o ΔS sobre ΔT. Eu tenho uma velocidade de 80 km por hora, com a distância de 80 km dividido pelo tempo. O tempo vai ser igual a 80 km dividido por 80 km, que dá 1 hora. Lembre sempre da unidade de medida que está sendo utilizada. Aqui eu tenho uma velocidade máxima de 120 km por hora e 60 km. Se você tiver a malícia, você sabe que 60 é a metade de 120 km por hora. Então, ao invés de 1 hora, você leva 0,5 horas ou 30 minutos. Então, aqui seria 0,5 horas nesse segundo trajeto. Quer fazer a prova? Mesma equação. Eu tenho 120 km por hora para andar 60 km. Quanto tempo demora? Então, daqui eu tenho que o ΔT vai ser igual a 60 sobre 120, é a metade. Então, se eu divido os dois, o de cima e o de baixo, por 60, eu tenho 1 sobre 2, que é a mesma coisa de 0,5 horas. Se eu somo 1 hora com 0,5 horas, eu tenho 1,5 horas de trajeto. Essa daqui você pega, você olha, você faz assim, tranquilamente. Se você não tem essa malícia, é só questão realmente de treino. Tem um mosquito muito grande aqui passando. Vamos lá. Então é isso. Esse vídeo eu acredito que foi bem rápido. Foram algumas questões. O próximo ciclo aqui ficou mais rápido que o normal. Acho que dá para fazer mais questões. Mas aqui é realmente como um teste para quem quiser dar uma olhada em como eu resolvo questões, como é que eu explico, se realmente é a explicação boa para ter um interesse nos próximos vídeos. Isso aqui já serve, né? Porque vídeo longo eu sei que assusta um pouquinho. Então é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que tenha realmente entendido o que eu expliquei. Se não, pode tirar uma dúvida, qualquer dúvida aí nos comentários, qualquer coisa. Pode dar uma ideia se eu estou explicando muito rápido também, muito devagar, se a minha didática tá boa, se tá dando para entender. Envie para um amigo seu que você acha que vai ajudar mesmo, você vai fazer o Enem. Espero que as minhas aulas ajudem você a ter uma aprovação. Então é isso. Se inscreve no canal, curte, por favor, compartilha esse negócio aqui para ajudar o carinha aqui. Então é isso, muito obrigado e tchau!